Hello, crianças! Titia chegou, minha gente. Bom, eu vou fazer aqui o áudio do Vital, né, que ele publicou neste sábado, dia 4. Interessante porque dentro do meu trabalho eu não ouço nenhum material do Vital com antecedência. Eu faço essa primeira parte, paro, ouço, faço as anotações que eu preciso, né, só para não esquecer do que eu vou falar, e na sequência eu já faço a gravação. Hoje é domingo, dia 5, eu vou subir amanhã, segunda-feira, né, e ontem me veio de ouvir o áudio do Vital antes. Eu não tinha condições de fazer ontem, mas eu falei, eu vou ouvir porque eu tenho certeza que ele vai trazer informações que são relevantes para o momento, embora ele sempre traga nos áudios, mas eu estava me referindo à questão do sul do país. O título do texto, né, do áudio do Vital desse sábado, dia 4 de maio de 2024, é A Tatuagem Física. Mas esse áudio dele vai muito além da questão da tatuagem. Eu achei fantástico ele ter abordado esse tema, porque as pessoas precisam sair um pouco dessa coisa do físico. Mas no final, né, do meio para frente, ele fala das questões do sul. E ele abordou, mais uma vez, de uma forma tão lúcida e me trouxe uma reflexão tão profunda, mas na hora que eu for fazer meus comentários, eu passo para vocês. Eu trago agora aí o áudio do Vital, a tatuagem física, e outros assuntos que ele abordou nesse áudio, além da questão do sul. Na sequência eu volto com os meus comentários. Vamos lá, gente. Bom dia, meus amados. Hoje, o sábado, 4 de maio de 2024. Vamos fazer aqui um áudio hoje. Talvez vocês vão estranhar um pouquinho a minha voz, porque eu passei por um processo de implante dentário. Eu estou ainda um pouco limitado nas minhas condições. Mas vamos lá, de um jeito ou de outro, nós vamos fazer o nosso trabalho. Vamos trazer aqui hoje alguns assuntos que têm gerado algumas dúvidas, e sempre é importante que nós possamos discernir as dúvidas das pessoas. O tema principal de hoje é a tatuagem física. Muitas vezes já me pediram qual é a interferência da tatuagem para a alma, se é prejudicial, se a pessoa que tem tatuagem ao desencarnar vai para o Vale dos Suicidas, ou para o Vale dos Tatuados, ou para qualquer outro lugar. São dúvidas. Também vamos falar um pouquinho sobre uma outra dúvida que me pediram aqui. Por que Deus não criou só almas boas? Por que há as almas más? E também aqui reportar mais uma vez o grande problema, da grande tragédia dos fenômenos meteorológicos, principalmente, mais uma vez, as chuvas aqui no sul do Brasil. Por que será que temos que ser colocados à prova desta forma? Então, quanto aos tatuados ou às tatuagens, eu acho assim que as pessoas dão importância realmente para aquilo que não tem importância, porque a alma sobrevive ao corpo, é sempre ela que segue, não é o corpo. O corpo é apenas um instrumento de que a alma se serve para fazer as suas experiências enquanto está encarnada naquele período. É óbvio que tem intenção em cada situação, e a intenção é o que realmente conta, sempre. Quantas vezes nós dissemos aqui, a intenção é a chave que move a ação, e a ação traz o resultado. A tatuagem, ela pode ter, então, vários desdobramentos. Por exemplo, por que uma pessoa se veste bem, coloca alguns adornos como anéis, pulseiras, colares,
brincos, faz um corte de cabelo bonitinho, vai se maquiar. Isso não tem problema. É para ficar bonito. Quando perguntaram ao Chico Xavier por que ele usava peruca, se ele era careca, né? Por que ele usava peruca? E ele, naquela simplicidade dele, ele respondeu: porque eu não tenho o direito de enfeiar o mundo. Ele se achava feio sem a peruca. Então ele usava uma peruca para ficar mais bonito. Nós temos que separar o que é vaidade, o que é orgulho exagerado e o que é cuidados. Cuidar do corpo, ficar mais apresentável, desde que não seja uma vaidade exagerada, um orgulho exacerbado, faz muito bem. Existem povos que se pintam, que se enchem de adornos. Os povos antigos, os indígenas americanos, principalmente os Hopis e as suas subraças, os Incas, os Aztecas, os Maias, e mesmo nossos índios aqui da América do Sul, mais do Brasil e do Cone Sul, também tem as práticas de se pintar, de colocar certos adornos. Isso não é problema. A tatuagem é a mesma coisa. Se é feito para se sentir melhor, apenas com esta finalidade, ela é válida. Obviamente tem símbolos que são representações daquilo que não é da luz, e tem pessoas que fazem isso de propósito, coloca aquele símbolo para se identificar como um ser maligno. Bom, ali então não precisaria nem se tatuar, ele já é. Outros usam símbolos desse tipo que nem sabem o que representa, achou bonito. Obviamente que ele está carregando uma bandeira negra, mas da não-luz, mas mesmo não sabendo, ele também não tem responsabilidade como aquele que sabe. Então tudo está na intenção. Vamos entender isso, senão nós vamos perder muito tempo naquilo que não é importante. Nós estamos aqui finalizando um ciclo, um longo ciclo de provas e expiações. E vamos deixar de fazer o dever de casa, que é lapidar a nossa alma, fazer as mudanças internas, o aprendizado final, e ficar se importando com o que os outros fazem ou deixam de fazer em relação ao seu corpo. Se fosse assim, aquelas pessoas que estão sem nenhum sinal no corpo, sem nenhuma pintura, sem nenhuma tatuagem, de terno, gravata, e ainda carregando consigo um título honorífico, uma autoridade, seria uma pessoa, então, uma alma garantida na nova terra, e não é verdade? Às vezes essas almas são as mais atrasadas, porque ainda tem muito que aprender, tem muito que fazer, porque praticam ações que levam ao destino que não é da luz. Nós não podemos julgar e nem devemos julgar. Devemos apenas fazer a nossa parte, o nosso melhor. Porque quando nós julgamos, nós não estamos na frequência do mestre ascensionado que nós vamos ser. Como nós vamos auxiliar almas de mundos de provas e expiações se temos dentro de nós o julgamento? Aquela pessoa é do mal, aquela alma é maligna. Vai chegar o tempo, depois da ascensão,
E nós vamos socorrer essas almas amorosamente. São essas que vão precisar do nosso auxílio. Então, o julgamento é uma prática abominável. Muitas pessoas têm tatuagem e são almas boníssimas. Assim como tem pessoas que não têm tatuagem e não são almas boas ou boas almas. Não há aqui a necessidade de julgamento e nem de parâmetros para avaliação de quem quer que seja, porque não nos cabe julgar e avaliar. A nós cabe fazer o nosso melhor. E é isso, e é por isso que estamos aqui, ainda encarnados. Sinceramente, eu nunca vi falar do Vale dos Tatuados. Eu acredito que isso não existe. Porque não é o corpo que vai para lá. E mesmo que fosse, a alma fez uma coisa, tem que, além dos umbrais conhecidos, com suas subdivisões, obviamente que tem, tipo o Vale dos Suicidas, tem as prateleiras dos umbrais mais leves, mais pesadas, sim, sabemos disso. Mas, especificamente um umbral, uma faixa umbralina só para os tatuados, isso me parece muito improvável. Então, mais uma vez, eu reforço aqui que é aquilo que sai da nossa boca, que sai de nós, que importa, e não aquilo que entra pela boca, que coloca-se no corpo. Porque isso tudo é apenas um capricho. Outra questão também que me fizeram ultimamente é: tem tantas almas boas, tem tantas almas más. Por que Deus criou as almas más? Por que Deus não criou somente as almas boas? É difícil responder uma pergunta neste sentido, porque foi falado tantas vezes aqui que nós somos feitos à imagem e à semelhança do Criador. Somos feitos da sua própria energia, a energia da fonte. Quando foi falado das mônadas, do nosso átomo semente divino, a centelha divina da fonte, é lá que é criado, é lá a origem nossa, e lá é pura luz. Obviamente que Deus não cria almas más. Ele cria da sua própria essência. Criando essa mônada, ela se espalha e se subdivide a fim de criar mundos e universos e estrelas, planetas, e desenvolver esses mundos. E nesse trabalho de desenvolver mundos, algumas partes da mônada, que são partes da consciência maior do nosso átomo semente, algumas partes se perdem. São escolhas, são caminhos. E o retorno um dia vai acontecer, porque tudo que sai da fonte volta para a fonte. Assim como tudo que sai de nós volta para nós. Não vamos aqui perder muito tempo com essa história. Porque Deus criou o mal. O mal é resultado da criação, assim como já coloquei num áudio há pouco tempo. Quando você faz um trabalho, seja qualquer trabalho que for, sempre sobra alguma coisa. Tu vai lacerar uma tábua, sobra seragem. Vai fazer uma casa, sobra um monte de entulho. Vai fazer comida, sobra no fim, restos, ossos, coisas que sobram lá por uma razão ou outra, até porque não eram necessário, foi feito a mais. Essa sobra nas subdivisões da mônada, no processo evolutivo dos mundos, às vezes, algumas almas acabam absorvendo muita energia negativa e se transforma naquilo que nós conhecemos como as más almas.
o mal. Embora possa levar alguns séculos, alguns milênios, ou muitos milênios, mas é passageiro. Perante a infinitude do tempo, é um período onde a alma precisa depois se lapidar. Então, não vamos aqui colocar a culpa no Criador. É o livre-arbítrio das almas, cada uma escolhe. Se você quer seguir o caminho da luz, você tem a possibilidade. Se você quer trilhar o caminho da sombra mais um tempo, você tem a possibilidade, você tem a autorização para isso. São experiências. O que conta no final são as experiências vividas, que vai somar para toda a criação. Tudo que você faz, tudo que eu faço, é registrado. E todo o cosmo infinito vai ficar sabendo das minhas experiências, das tuas experiências. É isso que conta. É como você sair de casa, fazer um passeio, e trabalhar, visitar alguém, e no vizinho, e no quintal da casa. Você vai e volta. Assim são as almas. Saem, experienciam e retornam. Então, vamos de uma vez por todas entender que a criação divina é perfeita. Imperfeitos somos nós quando escolhemos fazer uma experiência naquilo que nós consideramos não luz. E por fim, aqui vamos falar também das situações dramáticas que estamos vivendo ultimamente. Vou falar aqui sobre os fenômenos meteorológicos que estão acontecendo no mundo inteiro, mas agora aqui, novamente, aqui no Cone Sul, no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, em algumas partes de Santa Catarina, e já aconteceram e acontece de vez em quando em outras partes do Brasil. A Terra está passando por um processo de limpeza e ela precisa ir ao extremo em certos momentos para limpar a psicosfera daquele local. Mas não é somente as chuvas, os fenômenos meteorológicos, também são situações particulares, individuais. Quantas pessoas me relatam aqui a cada dia mais, situações dramáticas, seja questões de saúde, dificuldades nos relacionamentos, no trabalho. É, de fato, um tempo que nós estamos sendo colocados à prova. Existe aquela famosa frase bíblica: e quando tudo parecer o fim, não será o fim, será o começo de um novo tempo. Me parece muito certo que os indícios mostram que estamos neste ponto. E se vamos ao final, as coisas devem mudar. Mudar após o final, obviamente. Se não mudar é porque não chegou ao final. Mas estamos muito próximos. Às vezes nós ficamos impotentes até para dar uma orientação, um consolo. Tamanha a gravidade da prova que alguém está passando. Talvez a gente pudesse unir mais as pessoas e fazer intenção coletiva. Quantas vezes eu falei aqui? Quando unimos as intenções, a potência da intenção é tão grande que move montanhas, no sentido figurado, obviamente. Mas já foi dissipado furacões com a intenção coletiva. Normalmente as pessoas, quando enfrentam uma tragédia, elas caem na baixa frequência, porque são envolvidas por essa frequência de dor, de sofrimento, de dificuldade. Esquecem que têm o poder de ajudar a reerguer essa frequência e resolver mais rapidamente a situação. Lastimar, amaldiçoar não é o melhor caminho. O desespero e o medo também não, mas é natural que as pessoas entrem em desespero e tenham medo. Por mais boa que aquela alma seja, ela tem essa
tendência, porque é humana. Então, ao menos as pessoas que estão fora da situação, que conseguem manter o equilíbrio, nessas horas, vamos lembrar de enviar luz, amor, compaixão. Vamos fazer algumas mentalizações, limpando a atmosfera, a psicosfera daquele local. Nós podemos ajudar, sim. Não é só material. Ajuda. Às vezes a ajuda espiritual é muito melhor, muito mais abrangente e rápida. A calamidade que se abateu novamente, mais uma vez, sobre a mesma região praticamente. Uma região que na outra vez eu até falei, que é uma região que eu conheço, que é a Serra Gaúcha. Uma região linda, maravilhosa, completamente destruída. A destruição é tão grande que nem vendo dá para acreditar. O que nós podemos fazer numa hora dessas? A não ser pedir clemência ao Criador para que poupe o máximo que é possível poupar. Sabemos que as almas têm o seu propósito e fizeram o seu plano reencarnatório. Cada um está onde devia estar. Cada um vai passar o que tem que passar. Ninguém é prejudicado quanto a isso, porque existe um plano divino que está acima. Mas a dor não deixa de existir para aqueles que passam a tragédia e aqueles que acompanham, que veem, que de certa forma estão ligados. Porque nós precisamos também exercer a compaixão. Não é comigo, não tenho nada a ver com isso. Nós temos que entender que o que afeta um afeta a todos. Nós vamos descobrir isso muito rapidamente, que nós somos uma única família, uma família de almas, que experienciou a vida por muitos, muitos milênios neste planeta chamado Terra. Então importa sim, importa qualquer situação, qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer animal, qualquer planta, tudo importa. Talvez ainda aqueles que ficam fora da tragédia tenham lições também para aprender. A compaixão, pelo menos. Podemos citar também a solidariedade, a intercessão, o amor incondicional, saber enviar energia, amor, ajudar de uma forma ou de outra. Eu não tenho nada para ajudar, não tenho condições, mas você tem amor, você tem luz, você tem uma consciência. Envie bons pensamentos, bons fluidos, boas energias, boas frequências. Isso você pode fazer, não custa nada. Basta a intenção. Não precisa pegar as dores dos outros, não. Nós já temos as nossas e é suficiente. Compaixão é olhar a dor do outro, até sentir um pouquinho, sim, a intensidade, mas não a carregar para si, mas poder estar em condições de auxiliar. Quando vemos tanta destruição também da natureza, corta o coração ver todas aquelas faixas rasgadas nas florestas que ainda existem, que sobram, que são as montanhas onde tem mais plantas, né? Mais vegetais. Tudo aquela terra, aquelas árvores indo para dentro dos rios, sendo carregadas, depois vai aqueles entulhos, aquelas coisas vão levando, carregando tudo, pontes, estradas, animais, pessoas, casas. Isso realmente é uma provação não somente para aqueles que passam, mas para aqueles que não passam também.
não tem como não sentir a tragédia também, de uma forma ou de outra. Mas é preciso compreender que faz parte do processo final deste mundo de provas e expiações. Todos nós precisamos completar o ciclo. E tem, sim, almas que estão encarnadas que ainda precisam um pouco de lapidação. E a lapidação ela vem desta forma. A dor é a ferramenta que às vezes é utilizada como último recurso para polir aquela obra-prima que é uma alma divina. Vamos entender que nada é em vão, apesar de tudo, apesar da dor, do sofrimento, apesar de tantas tragédias. Às vezes nós nos perguntamos o que será que ainda nos espera, nos reserva. Mas se chegamos até aqui, chegamos ao final, porque quando tudo parecer o fim, não será o fim, será o começo de um novo tempo. É óbvio que pensamos nas coisas materiais e todo esse prejuízo, toda essa tragédia, toda essa desgraça, sinceramente, olhando com um olhar não crítico, um olhar lógico, todas as dificuldades que nós vemos hoje, principalmente dos nossos governantes que trabalham mais para o seu interesse do que pelo interesse do povo. Infelizmente ainda estamos nesse ponto, com esse sistema de comando. Estamos vendo, mesmo numa época serena, tranquila, uma obra que podia levar algumas semanas, fica anos e anos esperando o término e não se conclui, não se termina. Eu fico pensando agora, quantas pontes, quantas estradas agora foram destruídas? Quando é que vão consertar tudo isso? É uma tragédia que não vai ser resolvida em 20 anos, no mínimo. 20 anos, 30 anos, sei lá, vai ter estradas e pontes que talvez nunca mais vão ser corrigidas, reconstruídas. Porque é sempre aquela coisa que não há recursos. No entanto, há recursos para tudo que é tipo de coisas que a gente sabe bem o que é. Mas não há recursos para aquilo que traz o bem, que traz o conforto. Eu vejo agora uma situação tão crítica que me assusta. Comunidades inteiras, cidades inteiras, regiões inteiras não têm nem comunicação. E não é uma barreira que caiu que dá para tirar em 2, 3 dias. São estradas destruídas, pontes destruídas que não tem forma de passar por um bom tempo. No momento, o que nos resta é pedir ao Criador que nos poupe do pior, de coisas ainda piores. Realmente, talvez certas situações nos mostram que devemos aprender que ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de quem quer que seja. Ninguém está acima do outro, principalmente. A arrogância, a vaidade, o orgulho exagerado, o desejo de poder, de ser autoridade, de ser alguém que manda, que comanda, que pode tripudiar, inclusive em cima da dor alheia, é lastimável.
Não adianta palavras bonitas num discurso na frente das câmeras. Nós queremos ver ação. E é nesta hora que nós vamos ver quem é quem. Eu já escrevi, eu falei em áudios algumas vezes que no futuro, graças às mudanças e ao plano divino, nós não vamos mais ter governantes, nós vamos ter coordenadores de tarefas. Cada um de nós vai ter algo que é responsável para fazer e vai fazer, sem que ninguém precise mandar, sem que ninguém precise escolher o representante daquela função, porque simplesmente as consciências vão estar num nível mais elevado, um nível de cooperação, não de competição e de poder. Talvez seja isso ainda que a natureza nos traga, oportunidades, para que cada um se mostre também, não somente aqueles que vão passar pela tragédia, que tenham o seu resgate a fazer, porque ninguém paga o que não deve. Precisamos entender isso. As almas que passam pela provação tinha dentro de si ainda esta situação para passar, por uma razão, seja resgate, seja uma lição, seja um aprendizado. Não acontece nada por acaso. Isso é tudo que nós temos para fazer. Quando nós entendemos, compreendemos, o sofrimento diminui. Mesmo que ele não deixe de existir, mas ele diminui. Vamos compreender isso. Vamos também, sim, interceder. Vamos orar. Vamos nos colocar em preces. Porque se tudo parece o fim, ainda não é o fim, apenas parece. Mas o tempo se aproxima. Um tempo que não haverá mais dor e nem sofrimento. Por isso esse ciclo precisa ser concluído. Ao concluir o velho ciclo de provas e expiações, nós vamos entrar então no novo ciclo de regeneração. E quando tudo parecer o fim, não será o fim, e será sim o começo de um novo ciclo, de um novo tempo, de uma nova terra. Sabemos que está tudo muito próximo, e as provas estão surgindo para nos mostrar que não estamos enganados, que realmente tudo chega num tempo muito próximo. Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê. Bom, gente, vamos lá. Meu Deus do céu, esse áudio do Vital, ele é tão rico em todos os assuntos que ele abordou. Vamos começar pelo começo, não é? Vamos primeiro então aí. Primeiro, né, Vital, melhoras para você nesse procedimento que você atravessou, que você tenha plena recuperação, que tudo se solucione da melhor forma possível para você, meu querido. Vamos falar então dessa questão da tatuagem, mas é aquilo, né, gente? É aquela eterna preocupação com o externo, quando na verdade a gente não tem que se preocupar com o externo, a gente tem que se ocupar do interno. Ele foi cirúrgico quando ele disse, né? Existem tantas pessoas tatuadas que são boníssimas. E são mesmo, isso não quer dizer nada. Quer dizer, é claro que existem aqueles que, né, tatuam símbolos da não-luz conscientemente. Para muitas pessoas, para a grande maioria eu diria, o que é a tatuagem? É o registro de algo que é significativo para elas. Seja lá o que for.
Quer dizer que a tatuagem, por exemplo, de um nome de um filho? Não. De um ser espiritual? Não. Então, assim, tem umas coisas que não fazem muito sentido. Como ele disse, os índios, né? E aí? Vai todo mundo arder como é que era o nome? No mármore do inferno só porque pinta? O que é isso aqui? Adorno, anel, pulseira, brinco, maquiagem, tudo isso é adorno. Eu vou também. Que mais? Então, assim, você pode ser um ser humano execrável, desde que você não tenha tatuagem, tá tudo bem. Qual o sentido disso, gente? É necessário usar a lógica. Eu já tinha ouvido falar do Vale dos Tatuados. Oi? Aliás, eu já ouvi falar de cada vale que eu falo, gente, não é possível que tenha tanto vale assim do lado de lá. E é do corpo, tatuagem é física, é do corpo, é corpo. Ah, meu Deus do céu, se o problema fosse todo esse, estava fácil de resolver. Facílimo, era só tirar, né? Como ele disse, né? Tem pessoas aí que se vestem tão bem, tão elegantes, não tem tatuagem nem nada. Mas são essas curvas de rio, muitas vezes, e que fazem o inferno da vida dos outros. Então eu acredito que a gente precisa, eu acho que a gente já nem deveria estar nesse tipo de discussão, pelo nível de entendimento que a gente já tem. Eu já ouvi falar horrores de tatuagens. Oh, meu Deus, será que tá raspando aí o microfone? Acho que não. Eu já ouvi falar horrores de tatuagens. Por isso que eu falo, quando eu falo aqui, e depois vem gente querer me encher os pacovás, que certas filosofias pararam no tempo, as pessoas não entendem o que eu falo. Parou no tempo, sim. Porque não é o físico que vai determinar nada. É o espiritual, é o energético, é a consciência. Então vocês que têm tatuagem ou que fizeram tatuagem, às vezes até se arrependeram em virtude dessas crenças, relaxa. Seja você mesmo e faça o seu melhor. É só disso que o mundo precisa. Não se prenda pelo julgamento dos outros. Tá cheio de erudito por aí que tem na ponta da língua tudo decorado. E a prática entra onde mesmo? Prática. Prática, prática, prática. Cadê a prática? Eu não tenho muito para falar sobre a tatuagem, porque o Vital já falou tudo o que deveria ter. Ah, sim, só uma coisa. Tem gente que tatua símbolos que às vezes nem tem consciência. Às vezes é até uma coisa ruim e não tem consciência, gente. Tem disso também. Agora, quem somos nós na fila do pão? Para julgar quem quer que seja. Acho que já está na hora da gente virar essa página, né? Importante. Como teremos condições, né, de realizar trabalhos como mestre ascenso se a gente julga a pessoa pela aparência? Eu já disse várias vezes. Eu creio que muito do fato dos irmãos galácticos não se manifestarem tem relação com isso. Eu acredito que tenha um tempo, mas tem relação com isso. Se o ser humano ainda reluta e muitas vezes julga a aparência do outro ser humano, imagine só diante de si, de ti, de mim, um ser de outro planeta. Como seria, gente? Eu falo muitas vezes brincando, mas como seria? Ai, eu sou louca pra ver. Aí aparece Meu Deus, são tantas as raças, né? Ah, mas eu sou louca pra ver um felino. Eu também sou um arcturiano, mas existem raças que a gente sabe que dentro do nosso entendimento não tem um físico tão, digamos assim, atraente assim. Que poderia até causar repulsa, porque nós temos essa coisa do julgamento. Então a gente ainda tem muito, mas muito a depurar enquanto humanos para humanos. Vamos passar aqui para a parte da questão das almas boas, né? Essa aqui também eu vou passar muito rapidamente. Porque Deus não criou só almas boas? Por que as pessoas teimam, né, insistem tanto em ficar questionando Deus como se Deus fosse o grande causador dos males da humanidade?
né? Deus criou o átomo semente, que se subdividiu em superalma, superalma, alma, fractais de alma, fractais de alma, fractais. Esses fractaizinhos foram viver suas experiências. Algumas delas se desviaram do caminho. Quem criou o mal? Foi Deus? Nós somos criadores, minha gente. E a todos nós é dada a oportunidade da redenção sempre. Eu tenho certeza que quando a gente começar a colocar mais foco no positivo do que no negativo, até mesmo esse tipo de questão vai ser melhor entendida. E eu já vou direto ao assunto, que é essa questão do Sul. Eu estive ontem, sábado, em contato com algumas, e hoje também, domingo, com algumas pessoas da região do Sul, a quem eu envio o meu abraço, a minha solidariedade, as minhas melhores vibrações. E diante dos relatos, né, as pessoas com quem eu conversei estão relativamente bem, porque estão seguras, não foram atingidas, mas tem no seu entorno quadros bastante complexos, né, e desafiadores. Mas o que me chamou a atenção no relato de todos eles, todos me falaram, é impressionante o nível de solidariedade das pessoas. E isso não me espanta, não é porque toda vez que acontece tem, não, é porque a grande maioria é boa. Eu digo isso já há muito tempo. Gente, a gente precisa entender uma coisa, né? Porque a discussão é o HAARP, é CERN, é a natureza, blá, blá, blá. Não dá para saber. Eu até penso que possa ser um pouco de tudo, mas não dá para negar que o próprio planeta está passando por uma fase de expurgo. Isso já foi falado muitas vezes. É claro para que quem está envolvido na situação é muito mais difícil, e é aí que entra a grande questão. E o Vital foi brilhante nesse áudio dele, quando ele fala justamente disso. As pessoas que estão inseridas diretamente nesses acontecimentos, eu estou usando o Rio Grande do Sul, mas existem outras regiões, e eu sempre falo das regiões do planeta que precisam de vibrações. Essas pessoas muitas vezes estão tão emocionalmente abaladas, é lógico, traumatizadas, lidando com a morte, lidando com a perda de tantas, né, tanto de vidas como de bens. Elas não estão em condições de manter as vibrações elevadas. A quem cabe este papel? E até quando a gente vai ficar nessa eterna lamentação, dando mais uma vez o nosso poder para o lado de lá da coisa? Talvez o que eu fale agora seja mal compreendido, mas eu também não estou nem aí com isso não. Eu tenho que falar aquilo que eu sinto que eu tenho que falar. Veja, eu moro numa região muitíssimo distante. Aliás, aqui está seco até demais. Nós não vemos chuva já há um bom tempo. Se eu não puder ser útil agora com tudo aquilo que eu digo, eu não sei nem para que eu continuo falando. Quando eu digo para vocês quase todo santo dia, vibrem, orem, elevem suas vibrações, há sempre formas de ajudar, tá aí uma bela oportunidade. Eu fiz na sexta-feira um vídeo chamado Amor com Propósito. Tá aí uma bela oportunidade que fala, né, das várias formas de se trabalhar o amor. Tá aí uma forma excelente. Você pode ajudar financeiramente? Beleza, ajude. Você pode ajudar estando lá. Eu tenho aqui a Doroteia Ram, que vive na região, né? E ela falou que da quinta para sexta, se eu não me engano, da sexta para o sábado, ela estava se aprontando para sair, para ajudar. Quando pediram para ela, não venha, porque já tem muita gente aqui para ajudar. Esse tipo de informação enche a alma da gente de alegria, eu vou dizer, porque a gente sabe que é esse tipo de comportamento que a gente vai ser chamado a realizar. É o que ele falou, a compaixão, a solidariedade. A gente sabe que, lamentavelmente, mais uma vez, existem os oportunistas, mas tem muita gente séria trabalhando na linha de frente desses resgates.
angariando fundos. Eu postei lá no grupo Titia Márcia o contato de uma terapeuta que está fazendo um trabalho no Rio Grande do Sul, angariando fundos, trabalhando arduamente para ajudar as pessoas lá. Então vejam, financeiramente, ou com o envio, né, de donativos, ou estando lá colaborando, não dá para nada disso. Vibre. Uma coisa que a gente esquece nesses momentos, porque fica só focado no físico, a gente esquece do lado espiritual e energético da coisa. É o que o Vital falou aqui. Vibrar nesse momento para minimizar os efeitos densos da psicosfera, isso é fundamental, gente. Existe um recurso chamado chama violeta. Chama violeta. Utilizem a chama violeta em Gaia, no Brasil, no Rio Grande do Sul, na região sul, mas usem. Ai, Márcia, eu não sei como fazer. Mais para o finalzinho, eu vou dar uma conduzida breve num exemplo para vocês fazerem, mas façam. Quando a gente está muito inserido numa coisa negativa, a gente deixa de lado o nosso entendimento, a capacidade de perceber, né, de sentir o quanto nós podemos ser úteis. Eu vou dizer uma coisa aqui também, que talvez seja mal interpretado, mas a interpretação sempre vai caber a quem está ouvindo. Por que eles insistem tanto nas cenas no noticiário? Não é para deixar ninguém informado, é para manter as pessoas presas no sentimento de dor, da tragédia, da desgraça, da comoção. Eu sempre falei, comoção não é boa coisa, porque você fica preso naquela densidade. Tudo que a gente não precisa fazer agora, nós que não estamos lá vivendo o que aquelas pessoas estão vivendo, o que nós precisamos agora é sustentar energeticamente esse momento. Vibrem pelas pessoas que desencarnaram, vibrem pelos familiares que estão desaparecidos, pelas crianças, vibrem por aqueles que estão trabalhando nos resgates. Vocês já pararam para pensar no nível de desgaste dessas pessoas? Desgaste no sentido de encontrar pessoas vivas, de tentar, né, minimizar todo aquele estrago. Vibrem pelos governantes, para que eles tenham um mínimo de humanidade, como a gente sabe que alguns estão se unindo para ajudar, mas tem os curvas de rio, né, que jogam dinheiro lá na Lei Rouanet para encher, olha, Deus que me perdoe, para encher a busanfa desses canalhas que estão aí, mas nessa hora não tem verba para ajudar quem precisa. Vibrem pelos governantes, para que eles sejam tocados e façam aquilo que precisam fazer, porque tem coisas que não dependem da população. Tem uma ponte lá no Rio Grande do Sul que a população construiu, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, me desculpa se eu estiver passando informação errada, mas que a chuva não levou. Mas quem construiu foi a população, não dava para esperar. E o Vitor falou uma coisa certa, muitas vezes um trecho leva anos para ser construído, e agora que estradas e pontes foram levadas, quanto tempo vai levar? Eu não vejo a hora, mais do que nunca, das coisas acontecerem, desse sistema de ajuda humanitária ser liberado, para que esse tipo de coisa não precise voltar a acontecer. Seja lá o que for, o CERN, o HAARP, ou o que for. A gente não tem que ficar focado agora no que foi. A gente tem que focar agora no que nós podemos fazer. Quando alguém está trabalhando num resgate, ele não age pela emoção. Ele age com um mínimo de equilíbrio. Vejam as equipes de resgate em qualquer situação. Vejam um corpo de bombeiro agindo dentro de um incêndio ou para resgatar alguém dos escombros. Eles saem atropelando tudo? Não. Eles têm estratégia e eles precisam de um mínimo de, eu vou dizer sangue frio na falta de outra palavra, para que aquilo ocorra da melhor forma possível. É esse sangue frio que está sendo pedido para a gente. Não da frieza de sentimentos, mas no sentido de que, peraí, calma. Não adianta eu alimentar mais dor. Não é disso que essas pessoas precisam.
Eu agora me centro, me acalmo, respiro e eu envolvo toda aquela região na minha melhor intenção. Tantas vezes eu falo aqui sobre isso e tantos outros falam. Então eu acredito que esse é um momento onde nós estamos aptos a exercitar isso. Que a gente faça. Ao invés de ficar com a cara, como eu vejo gente o dia inteiro na televisão, que eu sei que fica, desliga um pouco. Mentaliza Deus, Jesus, Maria, o seu anjo da guarda, o seu orixá, aquele ser, o seu eu superior, aquele ser divino, e envia a tua vibração para esse povo. Quer ser útil? Você tem uma oportunidade de ouro neste momento. E não pense que é pouco. Quantos de nós não estamos trabalhando em desdobramento ali? Porque toda a situação nesse nível, né, coletivo, ela tem toda uma estrutura espiritual montada para dar suporte. Quem é que faz esse trabalho? As equipes espirituais, mas quando a gente está em desdobramento, nós também podemos ser chamados a fazer. Deixa eu ver aqui. A gente não pode esquecer, porque nessa hora muito se questiona. Eu sempre falo para vocês, ninguém passa pelo que não tem que passar. E eu realmente acredito que são momentos que todos estão experienciando, alguns vivenciando a dor, alguns de alguma forma assistindo, não é para assistir, é justamente na oportunidade de movimentar energias para ser útil. Como eu disse, seja ajudando com a mão na massa lá, seja ajudando financeiramente, seja vibrando. Não é momento, inclusive, de colocar mais medo sobre a população. Deu medo, gente. Não está alinhada na luz, não. Ok? Uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui. Quando eu falo de programação preditiva, né? Olha, toma cuidado com isso. Olha, porque vai acontecer isso em tal região. Olha, porque... Isso não é premonição, isso é programação preditiva. Quando alguém vier com historinha de tragédia, olha, porque está para acontecer isso em tal lugar, pelo amor de Deus, saiam disso. Não colaborem com esse tipo de coisa. Quando eu digo eu não cocrio para mim uma realidade de tragédia, é disso que eu estou falando. Eu não estou aqui dizendo, pelo amor de Deus, que essas pessoas cocriaram essa tragédia para elas. Mas não dá para passar por isso sem chamar a atenção. Cada um vai passar pelo que precisa passar. Se eu estou vibrando no sofrimento, na tragédia, eu estou atraindo isso para mim, gente. Não tem como não fechar essa conta. E isso não é para trazer medo nem tragédia, é para trazer consciência. Querem ajudar? Então vocês mentalizam aquela região. Imagina o sol tomando conta daquilo. Um sol onde toda aquela água recuando, e aquela região renascendo. Não foquem nos estragos, foquem naquela região. Se for o caso, vejam fotos da região de antes, né, do ocorrido, bonita, sabe, intacta, e foquem nessa imagem. Não é vibrando, não é focando nos estragos que a gente vai ajudar em alguma coisa. Gente, o que a gente foca ganha força. Agradeçam pela restauração da região. Não importa quanto tempo vai levar, agradeçam pela restauração. Agradeçam por todo o amparo, toda a movimentação energética que está ocorrendo. Se por um lado existe uma psicosfera densa de dor, por outro a solidariedade, o amor, a compaixão, a intenção de pessoas no mundo inteiro, que eu tenho certeza, orando por essa região, contrabalanceiam e superam essas energias negativas. A gente não pode esquecer que uma pessoa que vibra no amor neutraliza
A energia negativa de 750 mil. Quando é que a gente vai acreditar nisso? Precisa mais alguma coisa? A questão da compaixão. A gente não precisa pegar a dor do outro. Esse negócio de você pegar a dor do outro, hoje eu tenho aqui a minha convicção. Eu não ajudo ninguém pegando a dor dele, mas eu sou solidária e eu tento, dentro das minhas possibilidades, ajudar aquela pessoa ou aquelas pessoas. O que eu posso fazer? Qual é o papel que me cabe? É isso que eu faço. Porque sentir a dor dela não vai ajudar em nada e vai me colocar num estado vibracional negativo. As armadilhas do sistema são muitas. Inclusive, digamos assim, escamoteadas, né? Na espiritualidade, na solidariedade, como se você tivesse que abraçar a dor do mundo. Não tem. Não. Envolva as pessoas, a região no seu amor e vibre por elas. Eu sou repetitiva porque isso precisa ficar claro. Alguns ainda precisam passar pela dor. Quando a gente fala de plano de alma, ninguém sabe do seu nem do outro. Eu só acredito que ninguém passa por aquilo que não esteja no seu plano. E isso, mais uma vez, não é frieza, mas nos ajuda a entender essa dinâmica da vida espiritual. Nós somos seres espirituais que vestem corpos em diversas existências. Nós já vimos tantas situações difíceis como essa, e todas elas deixaram um aprendizado, deixaram uma marca, trouxeram histórias de superação, de união, de compaixão. Eu acredito que o que as pessoas estão vivendo hoje vão trazer para o futuro, né, uma lembrança de tempos difíceis, mas de tempos onde nunca se viu tanto amor manifestado entre as pessoas. Não cocriem realidades como essa. Cocriem realmente um mundo de paz, de harmonia, de equilíbrio. Isso é uma obrigação nossa. Colaborar com Gaia nesse sentido. Porque, como eu disse, para mim é um expurgo. Por quê? Porque ela precisa se limpar. E se nós conseguimos fazer a nossa parte, nos mantendo equilibrados, nós não pesamos sobre Gaia, energeticamente falando. Eu vou dar a vocês agora uma sugestão, porque muita gente realmente não sabe como trabalhar com essa questão de visualização. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não tem muita borboletagem, não. Não precisa borboletar nada. Ele falou várias vezes, né? Intenção. Intenção, minha gente. Intenção. Então, assim, eu vou tentar fazer aqui com o mínimo de barulho possível, mas eu estou num horário aqui onde tem muitas motos. Mas tentem se concentrar na minha voz. Para quem quiser fazer esse exercício, eu peço que vocês fechem os olhos nesse momento. Fechem os olhos e respirem profunda e lentamente 3 vezes. Aliás, o recurso da respiração é um recurso indispensável para que a gente se mantenha equilibrado, onde a nossa mente, né, tenha uma redução da atividade no sentido de estar mais serena. Nesse inspirar, tenham certeza que vocês estão trazendo para o corpo de vocês um ar puro e carregado de energia. E imaginem, à medida que vocês inspiram, que uma luz verde adentra os corpos de vocês e realiza um verdadeiro trabalho de cura. E quando vocês expiram, toda a negatividade, toda a tristeza, todo esse sentimento de angústia, de dor é expelido. E você se sente
mais tranquilo, mais sereno e ainda de olhos fechados, nesse momento, você imagina o planeta Terra, Mãe Gaia, diante de você. Esse é um trabalho que nós vamos realizar do macro para o micro, ou seja, de Gaia para a região sul do Brasil. Imaginem a chama violeta. Se você não consegue imaginar uma chama violeta, um fogo violeta, imagine somente a cor violeta. Pode ser um redemoinho violeta, pode ser uma luz violeta, um brilho violeta, mas imagine a Terra totalmente tomada por essa chama, por essa luz violeta. Luz que transmuta toda a negatividade, todas as memórias, todos os traumas, todas as dores, toda a negatividade em pura luz. À medida que vocês observam Gaia envolvida por essa luz violeta, vocês voltam as suas atenções agora para o Brasil. Se vocês não sabem identificar o mapa do Brasil, não tem problema. Isso não é problema, isso não impede de realizar esse trabalho. Se vocês conseguem visualizar o Rio Grande do Sul ou a região sul do Brasil, concentre a sua atenção neste ponto. Quem não consegue, apenas tenha em mente Rio Grande do Sul, região sul. Imagine que do seu coração, uma luz rosa do amor incondicional do terceiro raio envolve toda essa região. Aquela luz verde que inicialmente vocês inspiraram, também passa a ser emitida pelo coração de vocês e envolve essa região. O quinto raio, o raio da cura, o raio que desperta também o poder curador de cada um de nós. A luz rosa, a luz verde e a luz violeta operam em conjunto, limpando, transmutando, curando, intensificando o amor nessa região. E é essa energia de amor que restaurará tudo aquilo que necessita ser restaurado nessa situação dos nossos irmãos gaúchos, dos nossos irmãos do Sul. Visualizem um sol intenso sobre toda a região. Imaginem aquela região totalmente recuperada, próspera, abençoada. Imaginem essa população totalmente amparada, restaurada, curada, feliz. Imaginem que a partir dessa região, esse amor, essa cura, essa transmutação se intensifica por todo o nosso país, por todo o nosso planeta, que passa por um momento, sim, de faxina muito intensa. Aos que tiverem condições e conseguirem, imaginem-se abraçando o planeta. E tragam Gaia para o coração de vocês. Tragam Gaia para o chakra cardíaco. Tragam Gaia
como quem acolhe alguém que se ama dentro do seu coração. Aqueça e ilumine-a com a sua luz. Essa luz que nada mais é do que a luz da grande fonte que é Deus, o Criador, Criadora, que nos alimenta diariamente com sua energia, com seu amor, com sua luz, com seu poder. E que nos concedeu todos esses atributos para que a gente os utilize em prol daqueles que precisam. Agradeçam pela oportunidade de realizar esse trabalho abençoado. Agradeçam e realizem esse trabalho quando vocês sentirem que podem fazer. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Vocês podem adaptar ou realizar da forma que a intuição de vocês quiserem. Eu me lembrei que a Catarina Maciel, ela gravou uma meditação num trabalho que nós fizemos em conjunto. Eu vou deixar aqui eu vou amarrar aqui e deixo na descrição, que foi uma mentalização justamente por Gaia, lá no comecinho de 2023, diante da situação que a gente estava vivendo. Essa meditação é totalmente adaptável para o momento atual. Nós usamos também a chama violeta, e foi um trabalho belíssimo que a Catarina realizou. Vai ficar à disposição, usem, porque ela faz toda uma belíssima condução. Então, gente, é sentar, se conectar com o seu eu superior, com a divindade, e botar essas energias para movimentar. Quer fazer uma oração? Faça. Não há restrição, só precisa de intenção. De boas intenções, o céu está lotado. E a gente pode trazer o céu para cá, porque o céu não é um lugar, é um estado de espírito. Tá bom, minha gente? Eu deixo aí esse áudio espetacular do Vital, a quem mais uma vez eu agradeço pela lucidez, pelas palavras, pelo amor, por nos trazer mais uma vez essa lembrança de quão importante é o entendimento de que nós somos capazes de tudo. Muita luz para você, Vital. Um abraço forte, carinhoso e repleto de gratidão para você, meu querido. E a vocês, crianças, que me acompanharam aqui, minha gratidão. Usem os poderes de cura e de amor de vocês sem restrições. Nós podemos, vocês podem. Ele disse: vós sois deuses. Hora da gente colocar isso em prática. Tá bom, criançada? Um beijo grande. Amanhã a Titia volta com mais um conteúdo. Fiquem com Deus. Um beijo gigante. Até amanhã.